Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, o seu dia. Que seja maravilhoso o seu final de semana. Que você tenha uma programação daquelas incrível com a sua abençoada família. Começando pela mesa. Vá para a mesa. Orem juntos. Olhem nos olhos. Leiam as escrituras. Declarem, profetizem. Possuam. Sim, vamos possuir em família a palavra de Deus e vivê-la. Em nome de Jesus, se aproximem de Deus com muito mais força. Maravilhoso, maravilhoso. Ei, continue olhando para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Talvez, não sei, você se sente desanimado. Parece que você não está tendo os avanços que tanto deseja. Lembra do Davi na caverna de Adulão? Ei, ele já tinha óleo na cabeça, ele já tinha sido ungido a rei. Mas lá estava ele, escondido numa caverna, ao contrário de Elias, que fugiu para a caverna, tentando fugir do propósito do seu chamado. O Davi estava na caverna de Adulão porque ele era perseguido por Saul e era uma perseguição implacável. Mas ele não desistiu. Ele continuou. Você não vê em nenhum momento Davi dando sinais de que não dá para continuar. Não. Você vê um homem determinado, mesmo lendo os salmos e os salmos contam como estava o coração dele. Mas suas emoções não tiveram o poder de pará-lo. Ele continuou crendo, resistindo firme, focado em Deus, agarrado à promessa, àquela unção. E de repente, chegam ali 400 homens. Os piores da nação. Fracos, endividados, descontentes, amargurados. E Davi não enxergou aquilo como: oh, meu Deus, eu já tenho problemas o bastante, agora tenho 400 homens cheios de problemas. Não. Ele enxergou naqueles homens um exército. Gente, eu fico encantada. Ele enxergou uma oportunidade, porque ele estava sozinho na caverna. Agora ele tem 400 derrotados. Mas ele acreditou que ele podia sim transformá-los em homens de grande honra. E não foi isso que aconteceu? Sim. Aqueles homens se tornaram o exército de Davi. E dali foi levantado um grupo de elite, o batalhão dos 30,
Dentre, no meio desses 30, tinham 3 que se diferenciaram. E nunca, 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 em toda a história, algum outro valente ou valentes superaram os valentes de Davi. E como que aqueles homens chegaram? Derrotados. Mas Davi enxergou um exército e os transformou num exército imbatível, porque os homens de Davi foram imbatíveis, imparáveis. Ninguém se assemelhava ou se assemelhou a eles. Nunca. Por quê? Porque esse homem creu. Porque Davi creu. Em meio à dor, à aflição, uma perseguição injusta. Parecia que ao invés dele estar mais perto do trono, ele estava mais longe. Mas eu posso puxar José também, que teve 2 sonhos assim poderosíssimos. E logo após esses sonhos, onde ele foi parar? Para onde? O que fizeram com ele? Jogaram ele num poço. Ele foi parar num poço. Do poço foi vendido como escravo para os ismaelitas, que foi levado para o Egito, que foi vendido num mercado de escravos. Então, muito bem, você olha e pensa, não, tem algo errado aqui. Não foi isso que Deus me mostrou. Não, não foi. Não é interessante que Deus faz uma promessa incrível e de repente parece que está acontecendo tudo o contrário? Você está diante de algo que Deus está mostrando, está falando, que é grande demais e tudo que você não está vendo é grandeza. Mas parece que você está descendo, agora eu estou numa caverna com 400 derrotados. Agora eu estou no Egito como um escravo, longe de tudo que eu conheço. Cadê? E os sonhos grandiosos? O Davi poderia ter perguntado também, mas e aquela unção de rei? Cadê a coroa? Cadê o trono? Eles tiveram um processo, eles foram preparados. Eles foram preparados para viver a promessa. E não viveram? Viveram. Eles viveram. Porque eles deram uma resposta de fé. José deu uma resposta de fé. A Bíblia fala, no Salmo 105, que ele foi acorrentado. Colocaram correntes nos seus braços e tornozelos e pescoço. Ele foi ferido. Sua alma se tornou como ferro. Ele foi ferido. Ele foi traído pelos irmãos. Ele foi afastado do pai. Ele foi machucado literalmente, emocionalmente. Mas ele deu uma resposta de fé. Ele se agarrou àqueles sonhos. E quando ele estava ali levando o Potifar a prosperar e parecia que tudo estava caminhando tão bem, de repente ele vai parar na prisão com uma acusação injusta e mentirosa. Mas chegou o dia em que ele foi tirado daquele calabouço para nunca mais voltar. Amanhece. O dia sempre amanhece. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O Senhor faz a promessa.
E ele não se esquece do que ele prometeu. Sua palavra não volta vazia e ele vela para cumpri-la. Ele continua o mesmo. Ele nos trabalha para coisas maiores, grandiosas. E ele nos leva a esse porto desejado. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É isso aí. Quais são os pensamentos de Deus para nós, para você? De paz, de bem. Para dar o quê? Um final ruim? Não, o final é melhor do que o início. O que espera por você é o cumprimento da promessa. Está esperando. Já tem algo que está pronto. Sua vitória já foi preparada por Deus. Deus agora está preparando você. Ele está preparando você para o que ele já preparou para você. Sim, ele está preparando você para o que ele já preparou para você. Isso não é incrível? Deus não está tão preocupado, e não está nada, na verdade, em mudar as nossas circunstâncias como em nos mudar. Ele quer mudar a Cleo. Ele está trabalhando para extrair de nós algo que nós nem sabemos que está dentro de nós. Olha, eu já vi Deus extrair coisas de mim que eu não sabia que estavam lá. Mas quando eu fui testada e decidi dar uma resposta de fé, então eu me movi em fé. E o que saiu? Saiu atitudes de fé, ações de fé, né? Eu me movi pela fé e respondi para Deus como ele esperava. E assim eu tenho visto muitas pessoas. Então, parecia que nunca ia chegar na vida do José, mas chegou. E olha a vida do José, a história do José. Olha o que ele fez. Parecia que a vida do Davi nunca ia mudar. Olha a história de Davi. Davi é o segundo nome mais mencionado na Bíblia. O primeiro é de Jesus. Depois é de Davi. O homem segundo o coração de Deus. E aí você lê os Salmos, você vê um adorador e um homem, muitas vezes, cansado, que estava sofrendo, mas que decidiu olhar para Deus. E Deus pôde fazer. E porque ele acreditou na promessa, na unção que estava na vida dele, ele trabalhou com aqueles homens. E aqueles homens também foram transformados e o destino deles foi curado. Meu Deus, que coisa mais forte! E Moisés, que percebeu que tinha um grande chamado, e quando se colocou lá, deu tudo errado. Óbvio que ele foi pelas vias erradas também. E agora ele se vê um príncipe, vivendo como um beduíno, no deserto, cuidando das ovelhas que nem eram dele. Parecia que tudo tinha acabado. Quando Deus o chamou, ele já tinha 80 anos. E parecia que aquilo não fazia sentido, ele não se sentia capaz. Não se sentia capaz. Mas olha o que ele fez com um cajado nas mãos.
É impressionante! Um senhor de 80 anos com um cajado enfrentou o homem mais poderoso da nação. E o Egito, ó, foi demolido com um homem cheio do poder de Deus. Mas eu nunca me esqueço da frase quando ele disse: quem sou eu para ir falar com o faraó? O Senhor só respondeu: eu estarei com você. E aí me faz lembrar de Gideão. Mas eu? Quem sou eu? Eu estarei com você. Quando o Senhor chega e diz: eu estarei com você, pode ir embora. Vai porque já deu certo. Vá. E Abraão, que saiu com 75 anos para um lugar que nem sabia. Não sabia, Deus só mandou sair, não falou para onde. Com a promessa de que o Senhor levantaria um povo por intermédio dele. E já de cara, ele encontra uma crise, uma fome. É muito interessante. Deus faz 7 promessas para o homem e não demora, ele dá de cara com uma crise severa. E, né, o que ele fez? Fez o que não devia naquele momento, né? Ele desceu para o Egito. Mas depois voltou para o lugar que ele tinha levantado o seu primeiro altar e foi trilhando aquela, né, continuou na jornada de fé até viver. Ai, como ele viveu a glória de Deus. Talvez você tenha, eu creio, talvez não, você tem uma promessa, você tem promessas, você tem uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que você tem. E talvez hoje parece que não vai acontecer. Mas vai. Ah, vai. É o que o Senhor está dizendo. E esse salmo é de Davi. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Não precisa explicar isso aqui. Ah, só deixa entrar, ó. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Tinha uma armadilha. Mas nenhuma ferramenta preparada contra nós, contra o povo de Deus, contra você prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Na Almeida 7 diz assim: a nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se, nós escapamos. Aleluia! O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Onde está o nosso socorro? O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro está nele. Quem é que vai nos socorrer? O Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E um momento é só um momento. Hoje pode estar doendo, mas de um momento para o outro, de um dia para o outro. Às vezes eu vejo gente vivendo uma determinada situação na pá da manhã.
à tarde a pessoa já está ligando, mandando mensagens e contando o que o senhor fez. Já vi gente dormir com problema e quando acordou, a solução chegou. É isso aí. Num dia, tudo parecia fechado, estava. Parecia que tinha até terminado, né? Que não havia mais o que fazer. E Deus mudou completamente. Escuta, quando eu entrei no hospital com o Murilo, com o braço amputado, parecia que tudo tinha acabado. Tudo tinha acabado, que ali era realmente o final da linha, que não havia mais futuro. Eu tive momentaneamente uma sensação de que não havia futuro, que a minha vida havia acabado, eu não conseguia enxergar futuro. Mas quando eu fui ali, ó, sem entender, até confusa, mas eu fui clamando pelo Senhor, clamando pelo Senhor. Ele foi o quê? Livrando a minha alma, porque a minha alma, ela estava numa armadilha. Minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos, né? A vontade, porque naquele momento você não tem vontade mais de mais nada, às vezes nem de viver. Nem de viver. Dá uma angústia, um desespero, que parece que você quer dormir e não acordar mais. Né? Não, eu quero dormir. Diga que isso é um pesadelo, eu vou, sabe? Não. Ou eu vou acordar desse pesadelo, ou eu quero dormir e não quero acordar mais. Mas Deus, Ele continua no trono. E quando você confia nele, que foi exatamente isso que o salmista disse, se o Senhor não estivesse do nosso lado, e Ele está do seu lado, Ele está do nosso lado. Que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, tudo teria dado errado. Mas Ele está do seu lado. E eu estou aqui para dizer que Ele está do seu lado. E o que parece ser o fim não é. Você vai viver uma grande virada. Você vai viver a glória dele e uma mudança surpreendente. Levante-se, porque o Senhor está do seu lado. Vai acontecer, vai mudar, vai chegar. Você vai viver uma virada gloriosa. Não terminou, não acabou, não vai ficar assim. Deus quer que você se levante e creia que como Ele cumpriu a sua palavra na vida do Abraão, na vida do José, na vida do Moisés, na vida do Davi, na vida de tantos, tem cumprido. Meu Deus, todos os dias eu recebo testemunhos incríveis de situações impossíveis. Nada é impossível para Deus. Hoje você pode estar vivendo algo impossível, mas o impossível vai acontecer. Deus te fez uma promessa e você vai tocá-la. Deus fez uma promessa para você e você vai vivê-la, você vai tocá-la, você vai romper, você vai para esse lugar tão desejado, mas que hoje parece impossível. E pode ser mesmo, mas você vai viver. Porque o Senhor Todo-Poderoso, como está aqui, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele está chegando. O socorro está chegando. As mudanças estão chegando.
o favor do Senhor está sobre você. Não vai ficar assim. Você vai viver. E você vai testemunhar a glória do Senhor e vai edificar muitas pessoas. Um dia você estará dizendo, olha, eu passei por um momento que parecia que eu não ia sair dele, mas eu saí. Não desista, continue. Porque se o Senhor não estivesse do nosso lado, daria errado. Mas como Ele está, o que espera por você e por todo aquele que crê nele é vitória, é glória, é favor. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra tenha realmente inundado os corações, fortalecido, encorajado, levantado, restituído as forças, que eu deixe a alma dela curada, ela forte, cheia de fé, pronta para avançar e viver o melhor tempo da vida dela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. E eu tomo posse do melhor para a vida de cada pessoa que está comigo, crendo que este ano será o melhor ano da vida dessa pessoa, de cada uma que está orando comigo. Eu creio que o Senhor tem preparado os odres novos para derramar esse vinho novo, experiências e milagres que ela nunca viveu. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância, e onde esse programa estiver chegando, que a alegria, a paz, a força tenham tomado conta do teu povo, Senhor, que eu deixe um povo forte, vibrante, um povo pronto para avançar e viver o melhor tempo da vida. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, obrigada. Obrigada por tudo, amém, amém, amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Amanhã, reunião das primícias para a família amada de Deus. Teremos batismo e assim vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.